Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para apresentar mais um vídeo no canal e desta vez duas pessoas muito especiais. A Dani, já vou apresentá-la melhor aqui depois, eu tenho o currículo dela aqui comigo, e a minha esposa Débora, que vão falar sobre um livro que ambas escreveram, um livro muito bom, com orientações importantíssimas, não só para crianças, mas para os pais também, para os adultos, para os que cuidam delas. E eu creio que você vai gostar dessa conversa, desse bate-papo aqui em três, tá bom? Deixa eu apresentar aqui, começando pela nossa convidada, a Dani. Ela é médica, formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Botucatu, com especialização em Medicina da Família pela USP, pós-graduação em Nutrologia e em Alimentos Funcionais e Qualidade de Vida, essa pós aqui pelo UNASP. Ela atua no Instituto Assali, de Medicina Personalizada, e como consultora em projetos de Lifestyle Medicine na Austrália, Estados Unidos e Suíça. Certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, coach em saúde e bem-estar pela Care Evolution Well Coaches. Enfim, além disso, também autora do livro Universo Paralelo, que escreveu com o esposo também médico, o Dr. Luiz Sela. E então ela é a nossa convidada, né? E a outra convidada, embora seja da casa, né, minha esposa Débora aqui, ela é pedagoga. Ela tem formação, portanto, em pedagogia, fez uma pós-graduação em aconselhamento familiar na FAD Minas, que é uma instituição adventista lá em Lavras. É colaboradora da revista Vida e Saúde, ela responde pela seção Beleza Saudável. Também é coautora comigo do livro O que ele viu na Grécia, uma coleção de paradidáticos infantis. Então, as duas se uniram forças aí, né, para produzir um novo livro, que é a CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Se você não conhece a editora, você pode ir ao site lá, cpb.com.br, que está a capa. Foi muito bem ilustrada aqui pela nossa amiga, deixa eu ver o nome dela, a Daisy Kelly, é a responsável pelas ilustrações, aí não só da capa, mas internas também. Daqui a pouquinho a gente pode mostrar como é que ficou por dentro. Então, um livro lançado recentemente pela CPB, e eu quero, nesta tarde, então, hoje, né, nesse vídeo aqui, conversar com elas a respeito dessa obra, tá bom? E eu começo perguntando aqui para a Débora, como surgiu a ideia, Débora, de escrever o livro Se Minha Barriga Falasse? Então, o Michelson esqueceu de falar que nós também temos 3 filhos. Portanto, sobre esse assunto, que é uma alimentação saudável para crianças, também isso conta no meu currículo. Porque, sem dúvida, né, a gente que é mãe sabe a dificuldade que é de ensinar as crianças a comer, a escolher as coisas saudáveis, né? Quem é mãe sabe a luta que é de introduzir, né, os alimentos saudáveis, de querer explicar para a criança por que ela precisa comer certos alimentos, e o nosso desafio de fazê-las gostar, né, do que é saudável. Então, isso também conta no nosso currículo, né? Como pais de 3 filhos. Não é só um conhecimento de leitura, né? É experimental mesmo. Então, a necessidade de criar um material como esse também veio dessa nossa experiência. Porque eu sempre quis, né? Nós somos vegetarianos aqui em casa, e eu sempre quis que meus filhos também fossem vegetarianos, também gostassem de ter uma alimentação saudável como a gente gosta, e eu queria ensiná-los. E quando a gente foi na Clínica São Roque, certa vez, faz já um tempo, e nós ficamos lá, e naquela época a Daniela e o esposo dela eram os médicos que atendiam lá na clínica, né, Dani? E foi muito gostoso aquela semana que nós passamos lá, e todas as noites a Dani e o Luiz Fernando, eles se revezavam e davam palestras sobre saúde, sobre alimentação saudável, sobre funcionamento do nosso organismo, saúde emocional, né, saúde física. E uma dessas palestras me deixou muito encantada. A Dani estava explicando sobre como funciona o sistema digestório. E ela explicou de uma maneira tão simples, tão didática, usando comparações, mostrando desenhos. E eu fui assim, né? Eu fiquei muito atenta e fui compreendendo muitas coisas que eu antes não sabia. E fiquei impressionada, assim, achei fantástico como é maravilhoso o corpo humano, como Deus nos fez para
para ter saúde, porque o nosso corpo ele está sempre, né, pelo que eu entendi, está sempre tentando se regenerar, está sempre se autolimpando, tentando se renovar, né? E eu achei bem interessante ela explicando como que os alimentos desempenham esse papel, como Deus criou, né, os alimentos dessa maneira para nos fornecer, né, vitaminas, nutrientes, energia, tudo que o nosso corpo precisa. E eu pensei, nossa, eu acho que todo mundo devia saber disso, todo mundo devia entender pelo menos algum mínimo possível, né, para entender como o nosso corpo funciona e como aquilo que a gente ingere, que a gente põe para dentro, interfere no nosso organismo, como que vai agir ali no nosso organismo. E eu pensei, e essa explicação dela foi tão legal, tão fácil, que até uma criança poderia entender. Logicamente, uma criança já mais velha, né? Alguns termos técnicos e tal, precisa de mais idade para compreender. Mas eu fiquei com aquela ideia na cabeça e pensando, nossa, eu queria muito que tivesse um livrinho assim, explicando tudo certinho e como é legal a alimentação saudável, como faz bem, como que a alimentação saudável age lá dentro do nosso organismo. E eu fiquei pensando, e naquela época o nosso filho mais novo, ele era pequeno ainda. E ele sempre foi o que mais me deu trabalho, assim, para se alimentar. As minhas duas filhas mais velhas, elas sempre gostaram, sim, dos alimentos que eu preparava, que eu colocava na mesa. Elas gostam de quase tudo. A nossa filha mais velha, especialmente, ela sempre se preocupou muito com saúde. Ela sempre perguntava, mamãe, mas isso faz bem? Isso faz bem para quê, mamãe? E ela sempre queria comer as coisas que fizessem bem. E se a gente falava para ela que fazia mal, bastava, ela já não queria comer. Se ela sempre perguntava, isso aqui faz mal? Por que faz mal? E se eu explicasse, ela já não queria comer. E a outra filha também, sempre ela amou muitos animais, então ela sempre teve esse cuidado, né, com o vegetarianismo, com o cuidado, né, com a saúde, com a natureza. Mas daí veio o terceiro filho. E isso é bom, assim, para as mães, né, se identificarem e saberem que nem sempre o que funciona com um funciona com o outro, né? Porque aí o meu terceiro filho veio assim para eu, como é que fala? Desmoronar com a minha teoria, porque eu achava assim, não, se a criança não se alimenta bem é porque os pais não estão sabendo, não estão dando limites, não estão mostrando, né, o que é bom. Mas aí veio o Micael, nosso filho, que é bem seletivo, e tudo que eu fazia com as minhas filhas que deu certo, com ele não deu certo. E quando eu assisti essa palestra, então, ele era ainda bem pequeno, e eu estava naquela luta de fazer com que ele se alimentasse bem e, né, quisesse comer as coisas saudáveis. Até hoje ele é bem seletivo. Quando eu escrevi esse livrinho, pensei nele em crianças como ele, porque ele é bem inteligente também, bem curioso, e tudo ele quer saber por quê, né? Não basta dizer para ele que faz mal, não come isso porque faz mal, ou come isso porque faz bem. Não, tem que explicar. E aí eu pensei, quando as crianças elas sabem o porquê das coisas, como as coisas funcionam, elas vão considerar melhor, porque elas têm que visualizar o que está acontecendo lá dentro do corpo. Quando eu como esse alimento, o que acontece lá dentro do meu corpo, o que vai acontecer com o meu corpo, com o meu cérebro, com o meu organismo. Então, eu falei com a Daniela, né, sobre essa ideia, de escrever esse livro, baseado na palestra dela, e perguntei se ela estaria interessada, né, em me ajudar e a gente escrever juntas, então, esse livro. E ela gostou da ideia, eu agradeço muito, né, sempre agradeci por ela ter acreditado nesse projeto, nesse livro. Então, ela me mandou aquela palestra que eu tinha assistido lá na Clínica São Roque, né? Assisti várias vezes
tirei as informações técnicas, pensei num enredo, pensando justamente na personalidade do meu filho, que ele é todo extrovertido, animado, gosta de conversar com as pessoas. Então, eu imaginei o encontro dele com a doutora Daniela. E nesse encontro, então, eu também pensei no jeitinho da Daniela respondendo as perguntas. E aí, nesse encontro, que acontece uma historinha lá, né? Tem uma situação para eles se encontrarem, você vai ver no livro, né? Não vou dar muito spoiler. E nesse encontro, então, a Daniela explica para ele por que ele poderia ou não comer mais sorvete. E veio a ideia, né? Se minha barriga falasse. Que daí, em certo momento, ele fala, ele tenta convencer, né, de que ele quer comer mais sorvete, e ele finge que a barriga está falando, que a barriga dele está falando e pedindo mais sorvete. Então, a Daniela responde imitando também a barriga, falando, né? Olha, se a sua barriga falasse, ela iria, na verdade, falar isso, isso, isso. E aí ela começa a explicar, mostrando ilustrações, o que acontece, né? Quando ele come aquele alimento, como que o organismo dele reage, o que o estômago dele sente, o que o intestino sente, né? O que é necessário para digerir esse alimento, que nutrientes ele tem, para onde que a vitamina vai, né? Se você vai ficar mais forte, mais inteligente ou mais fraco, se o seu sistema de defesa, né? Ela começa a explicar, então, do que o açúcar faz com o sistema de defesa, os soldadinhos que defendem, né, o nosso corpo, se ficam fracos, como que eles conseguem se fortalecer também. Então foi assim um enredo bem legal, bem lúdico para a criança imaginar a cena, imaginar a situação, imaginar o que está acontecendo lá dentro do organismo. E eu imaginei então na linguagem do meu filho, que quando foi escrito tinha 8 anos. Então, abrange essa faixa etária, assim, de uns 7 a 12 anos. Mas eu acho, assim, que as informações que estão contidas aqui, elas servem para qualquer idade, até, assim, para os pais, porque a gente, às vezes, quer explicar para a criança, né, por que ela não pode, mas não sabe como. Então, os pais também podem ler, podem aprender. E se a criança for mais nova, dá para simplificar também, daí o pai e a mãe não precisa ler tudo assim detalhadamente do jeito que tá, porque a criança que é mais novinha talvez não tenha tanta paciência para aprender os nomes, né, de cada órgão que ali que vai ser utilizado e tal. Mas daí você resume a história, que assim a essência da coisa, que é a gente ter que se alimentar bem para ficar forte e saudável, daí você consegue passar também para uma criança pequena, mostrando as ilustrações e tal. Então é isso. Mostra a capa de novo ali pra gente. Olha só, a ilustradora, a Kelly, foi bem feliz. Ela colocou ali um estômago, né? Parece um balão de fala, né? Como uma história em quadrinhos, né? Mas na verdade tem um formato de um estômago, né? Se minha barriga falasse. Débora, qual é que objetivo, né, digamos assim, vocês tiverem, o que você espera como reação daqueles que lerem o livro? Bem, eu espero que as crianças que lerem esse livrinho, elas vão ter mais consciência para poder escolher com sabedoria aquilo que elas vão comer. Elas vão pensar sempre antes de comer alguma coisa, elas vão lembrar, isso que eu espero, elas vão lembrar o que vai acontecer mesmo quando eu colocar essa comida na boca, porque começa, né, a Dani começa a explicar o processo digestório já desde da língua, né, das papilas gustativas, das glândulas salivares e tal. O que vai acontecendo desde o momento em que o alimento entra na boca até o momento em que sai pelo intestino. Então, eu espero que as crianças, ao lerem esse livro, antes de comer qualquer coisa, elas imaginem aquele alimento lá dentro. Será que está fazendo bem ou está fazendo mal? Será que o meu organismo, né, o meu corpinho lá dentro está feliz com esse alimento ou não está feliz?
Então, os pais que se preparem também, porque ao ler esse livro, a criança vai ter consciência. E o natural da criança é cobrar da gente também. Isso acontecia muito, né, aqui em casa. A gente ensina que algo não é bom, daí a criança vai cobrar, né? Não, mas, ô mãe, mas será que isso vai fazer bem pra gente? Só que também, no final da história, o menino da história, o Miguel, né, que é o personagem desse livro, ele fica meio preocupado porque ele comeu sorvete. E ele pergunta, né, depois de saber tudo que o sorvete faz ali no corpo, ele fica meio preocupado e pergunta, mas será que eu vou ficar doente? Então, eu queria falar, assim, para os pais, que eu não busquei aqui ser radical, de dizer que nunca pode comer nenhum doce, nunca a criança vai poder experimentar um docinho ou um sorvete que seja, porque eu não posso também falar daquilo que eu não vivo. Eu não sei, eu acho que a Dani não come sorvete, mas eu ainda como sorvete, né? De vez em quando, esporadicamente, quando a gente vai, sei lá, numa festinha, na casa de alguém, ou recebe visitas, ou uma situação, né? Assim, não é parte da nossa rotina. Aqui em casa a gente procura ter uma alimentação saudável todos os dias. Todo dia, assim, alimentos integrais, bastante fruta, verdura, né? Mas quando a gente vai, né, em algum lugar desses, ou num shopping, ou numa festa, ou, né, vai sair com os amigos, eu não quero, assim, também ser uma pessoa antissocial, uma pessoa chata, aquela que, ai, ela não come nada, ai, nem vamos convidar, porque os filhos dela não podem nada, não podem comer nada disso. Não é assim. Então, ele tem, no livrinho mesmo, ele, né, tá ali preocupado porque ele comeu um pouco de sorvete e a doutora explica, não, mas não fique preocupado, né? Não fique desesperado. Agora a gente não quer também alarmar as pessoas e as crianças de ficarem neuróticas, de pensar, nossa, e agora, né? Eu comi, agora eu vou morrer, eu vou pegar coronavírus porque o meu sistema de defesa está fraco e eu não vou conseguir sobreviver. Não é assim, né? No livro explica, então, que se você tem uma rotina saudável, de tomar bastante água, de comer alimentos saudáveis todos os dias, praticar exercício, os seus soldadinhos de defesa, o seu organismo vai estar forte. Então, se de vez em quando você comer, né, esporadicamente, de verdade, comer alguma coisa assim que você sabe que não faz tão bem, o seu organismo vai dar conta de se recuperar, né? No outro dia você já vai desintoxicar, já vai ter uma alimentação saudável e tal. E o organismo vai eliminar aquelas coisas ali que estavam fazendo mal e vai voltar a ter força, a ter saúde, né? Então, eu quis colocar essa ressalva, essa ideia, porque eu penso também que a saúde emocional vale muito. E a comida, ela está ligada à nossa afetividade. Então, a comida, ela também tem que estar associada a momentos prazerosos, a momentos de alegria, né, de descontração, de família reunida à mesa, de gente conversando e comendo com prazer, com alegria. E mostrar esse equilíbrio. Porque também, se você comer só porcaria, a sua alegria, ó, vai embora, porque você vai ficar, né? Vai ficar doente, então doença também não traz alegria. Então, procurar ter alegria comendo coisas saudáveis, mas se de vez em quando você for numa festinha de aniversário, se a criança for numa festinha de aniversário, uma festinha da escola, ela não vai ser aquela criança que vai ser excluída da turma, que vai ficar triste porque ela não pode comer nada. Não, ela vai saber que ela vai comer só naquele dia e que no outro dia ela volta à sua rotina de comer coisas boas, saudáveis e gostosas, né? Porque quando a gente, com a nossa experiência dos 3 filhos, a gente educa o paladar para a gente gostar de coisas saudáveis, a gente está acostumado a não consumir muito açúcar. Quando a gente experimenta algo que tem muito açúcar, a gente estranha, a língua
sente um gosto estranho, diferente. Vou dar o exemplo aqui de casa, que é nossos filhos nunca tomaram refrigerante em casa. Então, eles foram experimentar refrigerante por curiosidade, né? Depois que foram para a escola, nas festinhas de aniversário de amiguinho. Aí que eles foram, né, ver todo mundo tomando refrigerante, gostando, e eles foram ver o que é isso, né? Quero experimentar só para ver. E eu nunca, assim, proibi. Eu sempre expliquei, olha, refrigerante tem muito açúcar, faz mal por isso, por isso. E eles falaram, posso experimentar? Pode experimentar. Aí eles experimentaram e nenhum dos três gostou. Até hoje eles não gostam, nunca eles pedem. Se vão num lugar que tem o povo tomando refrigerante, eles não querem. Eles não querem. Não é eu que estou ali em cima cobrando, dizendo que não pode, que faz mal. Eles não gostam, porque o paladar deles está acostumado com suco natural, com frutas, com doce natural, né, da frutose. Então, não tem esse prazer deturpado. Então, a intenção é essa, mostrar que a gente educa o paladar para gostar das coisas gostosas, saudáveis que Deus fez. A gente pode educar nosso paladar e que a gente pode ter, até a criança pode, né, ter esse autocontrole, essa decisão consciente. Tem uma fruta e tem um refrigerante, tem um suco de fruta e tem um refrigerante. O que um vai fazer lá dentro do meu corpinho e o que o outro vai fazer lá dentro do meu corpinho? Qual que é o melhor? Eu posso achar o outro que é saudável, gostoso também? Eu posso gostar dele. Então eu vou escolher gostar do que me faz bem, que eu sei que vai ser gostoso na boca e vai ser gostoso para o meu organismo e eu não vou ficar doente, que é algo ruim. Então eu vou estar evitando algo ruim e vou estar tendo um prazer também de comer algo gostoso e saudável. Doutora Daniela, agora fala um pouquinho para a gente sobre como a alimentação pode afetar a saúde da criança, que também é um dos enfoques, como a Débora mostrou aqui nesse livro, Se Minha Barriga Falasse. É muito importante a gente focar nesse assunto, nesse tema, na verdade. A gente tem aumentado o número de crianças obesas em 10 vezes, né? Nas últimas 4 décadas tem aumentado muito. Crianças entre 5 e 10 anos, né? Quase 20% delas estão sobrepeso e 10% obesas. Os adolescentes também está crescendo no mundo inteiro, não só no Brasil. É uma estatística brasileira que quase 20% dos adolescentes também estão. Então a gente percebe que a alimentação exerce um papel fundamental, né? Outro pilar é a falta de exercício físico, que as crianças têm brincado cada vez menos, morando mais em apartamentos, cidades grandes, por causa da falta de segurança. A gente é de uma geração que brincava na rua, né? Não tinha ninguém olhando, adulto, ninguém. E a gente ficava na rua o dia inteiro. Agora, eles não têm mais isso. Então, essa falta de exercício, de atividades lúdicas, brincadeiras e a alimentação são os 2 pilares principais que têm contribuído para essa estatística, está aumentando cada vez mais. E quanto mais sobrepeso e obeso a criança está, mais riscos ela vai ter na idade adulta. Então, de doenças como infarto, né, pressão alta, diabetes tipo 2 em especial, que está diretamente relacionado com sobrepeso e obesidade, alguns tipos de câncer, doenças autoimunes e até transtornos de ansiedade. Então, não só na idade adulta, né? A gente tem os riscos que a criança já tem quando ela está ainda criança, mas os riscos maiores que ela vai desenvolver na idade adulta. Então, é muito importante a gente focar, os pais, né, terem mais seletividade nas escolhas dos alimentos. A gente tem aumentado muito o número de produtos ultraprocessados, que a gente fala que são esses produtos industrializados, até os sucos que a gente escolhe na prateleira, né, que está escrito 100% natural, e a gente sabe que não tem nada de natural naquele suco. Não sei se vocês são de uma época que eu levava a lancheira quando era criança e minha mãe fazia suco de laranja, já chegava choquinho, assim, né? 1, 2 horas depois já não dava quase para tomar o suquinho de laranja. E hoje a gente vê aquele suco de laranja que dura 6 meses, 1 ano numa caixinha. Então, eu falo para as pessoas, não precisa ter muito bom senso, né? Não precisa ter muita inteligência para a gente entender que realmente aquele suco não é 100% natural.
né? Então, ele é ultraprocessado, é colocado vários corantes, muito açúcar para dar sabor, para dar palatabilidade, né? As bolachas, elas vêm com muito açúcar e muita gordura, porque a indústria precisa colocar o sabor, né? A textura, que dá prazer, e a gente sabe que a gordura atua, né? no centro do prazer, assim, por isso que tudo que vai gordura é muito gostoso, né? Qualquer coisa frita é gostoso, né? Então, a gente não tem muito hábito, mas a gente vê em países orientais, né? Na China, Tailândia, que o pessoal come, né? Gafanhoto frito, insetos fritos, né? Escorpião frito, tudo que é frito, eu falo batata frita, mandioca frita, tudo que é frito é maravilhoso, porque a gordura atua, né? Além de dar mais palatabilidade no alimento, atua na sensação do prazer, na área do prazer. Então, a indústria vai investindo nisso, e o foco da indústria de alimentos hoje é cada vez mais investir nas crianças, porque eles sabem que se aquela criança fica adicta, ela vai ser fiel ao consumo desses produtos super processados, ultraprocessados para o resto da vida, né? Então, esse é o foco hoje da indústria de alimentos, as crianças. Então, eu acho que foi muito importante, né? Quando a Débora falou da ideia que ela tinha de transformar isso num livrinho que os pais também, né? Para crianças, mas isso é uma informação para os pais, inclusive, terem consciência do que tem acontecido, né? Com a escolha dos alimentos que a gente tem na casa e o risco que a gente está correndo quando a gente não alimenta direito as nossas crianças, né? E tem um estudo muito interessante que foi feito primeiro na Europa, em países da Europa, mas depois foi para os Estados Unidos também, com crianças, vendo crianças, é uma fotinho, né, de uma criança mais magrinha, uma criança normal e uma criança mais gordinha, mostrando, né, que foram feitas várias perguntas com relação a essa foto de 3 crianças, né, a mesma menininha, magrinha, normal e obesa. E pergunta para as crianças de 5 a 10 anos de idade, qual que é a mais burra? E aí eles apontavam a obesa. Qual que é mais feia? A obesa. Então, qual que é a mais ansiosa? É a obesa. Então, assim, olha como a imagem distorcida que as crianças já têm com relação à obesidade e o bullying que essas crianças já sobrepeso obesas sofrem já na infância, né? E isso vai dar uma consequência para a idade adulta, muitas vezes irreversível, porque vai precisar de terapia, muitas vezes essa pessoa vai ser mais ansiosa na idade adulta, mais insegura, né? Mais deprimida, né? O risco dessa criança obesa de se tornar deprimida é muito maior do que uma criança que está no peso normal ou magra. Então, são várias coisas, fatores de risco, né, que essa criança vai sofrer, e por isso, né, os pais têm essa responsabilidade, os educadores, nós como profissionais de saúde também, de alertar a sociedade com relação à importância da gente cuidar da alimentação das nossas crianças, né? Isso é fundamental para que a gente tenha uma geração mais saudável, inclusive mentalmente falando, né? Não só esteticamente falando ou fisicamente falando. A gente fala também na saúde emocional desses futuros adultos. Muito bom, doutora. Outra pergunta. Um dos pontos levantados no livro, se minha barriga falasse, é o consumo excessivo de açúcar, né? Fale sobre o mal do consumo do açúcar, de estimulantes também, para a saúde mental, a hiperatividade e transtorno de ansiedade. Pois é, o transtorno de ansiedade, nós estamos numa geração mais ansiosa, né? Tanto crianças, adolescentes e adultos, pelo excesso de estímulos que a gente vem sofrendo, externos, né? Com muita informação nas redes sociais, da tecnologia trazendo muita informação. A gente tem acesso fácil no Google, né? Antigamente a gente tinha que ir até a biblioteca, fazer uma pesquisa, demorava, né? A gente processava aquela informação, e hoje vem informações mais superficiais e muito mais rápidas, né? A gente consegue ver as coisas. Aí vem a insegurança, falta de tempo para brincar, de ter lazer, né? Tanto adulto quanto crianças, e a gente está virando uma sociedade de ansiosos. E a alimentação tem contribuído para isso também, em grande medida, né? Principalmente o açúcar. Falei para vocês da gordura, né? Que a indústria
investe muito na quantidade de gordura. E quando a gente, na verdade, vai comer um docinho, não é um docinho que a gente está comendo, é uma gordurinha com açúcar. E quando vem esses dois componentes juntos, aí vira bomba atômica mesmo, né? Porque o açúcar ele vai atuar em receptores no cérebro que a gente chama de dopaminérgicos, que também atuam na sensação de prazer, por isso que as pessoas acabam viciando nisso, porque dá aquela sensação momentânea de prazer, e as pessoas vão ansiosas, querem sentir prazer o tempo inteiro, porque elas estão saindo fora do controle das coisas, e quanto mais açúcar ela come, mais ansiosa ela vai ficando. Pode ser açúcar, pode ser alimentos ricos em estimulantes, né, como a cafeína, a teobromina, que a gente vê muito em chocolates. O chocolate é uma combinação perfeita, né, para ansiedade, porque vem com gordura, porque o cacau ele é muito amargo, então para dar aquele sabor super prazeroso, a gente tem que colocar bastante açúcar e gordura para a gente conseguir comer e aquilo derreter na boca e tal. Então a gente atende muitos chocólatras e é incrível, assim, como adolescentes ou até pessoas mais adultas já, para tirar o chocolate quando elas ficam internadas nessas clínicas que a gente trabalha, né, é muito difícil, assim, a pessoa fica super ansiosa, começa a entrar em depressão, ela tem uma abstinência como se fosse, por exemplo, do cigarro. Não é tão forte quanto do cigarro, mas ela passa muito mal, crise de ansiedade, falta de sono, então a gente precisa cuidar bastante, né, e o açúcar, além de ser um estimulante, que a gente fala, e causar essa dependência química mesmo, ele acaba aumentando muito a taxa de glicose, porque esse açúcar branco, né, o refinado, que é colocado nas bolachas, nos sucos de caixinha, no refrigerante, quando a gente ingere esse açúcar de fácil absorção, que a gente fala, ele cai lá no estômago, do estômago vai para o intestino, e no intestino vai direto para o sangue. A absorção é muito rápida. E aí acaba aumentando muito rapidamente a insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, para tentar baixar o nível de açúcar no sangue, porque a gente não pode ficar com um nível muito alto de açúcar no sangue, porque acaba aumentando o risco para ter diabetes, nosso cérebro fica muito hiperestimulado e não faz bem. E aí o pâncreas começa a ser forçado a produzir mais insulina, e isso a longo prazo acaba cansando, né, as células que produzem insulina, e pode dar o que a gente chama de diabetes tipo 2 lá mais para frente. Mas a gente tem visto cada vez mais adultos assim desenvolvendo diabetes tipo 2 porque realmente tiveram obesidade na infância. Então a gente vê o desgaste do pâncreas, a gente vê o comprometimento da saúde mental, e o que tem sido muito estudado ultimamente é a influência do açúcar na microbiota intestinal. A gente sabe que o intestino tem vários tipos de bactérias, fungos e arqueias, que a gente chama, e é uma flora, né, que o pessoal chamava de flora intestinal, é uma microbiota com vários tipos de bactérias do bem e do mal, vamos dizer assim. Essas bactérias têm que estar em equilíbrio. E quando a gente consome muito açúcar, ou gordura, esses alimentos, eles acabam alterando esse equilíbrio da flora intestinal, da microbiota intestinal, e as bactérias entrando em desequilíbrio, a gente começa a ter a desbiose, que a gente fala. E essa desbiose acaba, então, dando vários tipos de doenças, né? Uma delas é até doenças do coração, que estão relacionadas, pode ser autismo, pode ser doenças autoimunes, como psoríase, lúpus, eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, muita gente com doença de Crohn, hoje em dia, que é uma doença do intestino também, síndrome do intestino irritável, porque essa desbiose prolongada, a inflamação do intestino acaba fazendo com que, porque lá dentro do intestino a gente tem uma barreirinha, assim, as células do intestino são como se fossem soldadinhos, que elas formam um muro, uma do lado da outra. E quando a gente vai consumindo açúcar ou muito gordura, esses alimentos que a gente considera de inflamatórios, a gente tem, então tem essas barreirinhas, que é uma celulinha do lado da outra formando esse muro, e a gente tem uma camada de proteção aqui. E quando a gente tem a alteração dessas bactérias, essa desbiose, essa camada de proteção, ela vai morrendo. Se a gente não come fibras, frutas, verduras, tal, a gente não produz vários produtos, né, que essas bactérias produziriam,
se fosse o butirato, propionato, mas são nomes muito técnicos. E essa barreira intestinal, ela fica assim, essa proteção, e ela começa a inflamar, e a celulinha que tinha que estar como se fosse um muro, assim como tijolinhos um do lado do outro, o tijolinho um fica aqui, o outro tá meio borocochô, o outro fica aqui. E o que acontece? O que estava aqui no intestino, que vai ser absorvido para ir para o sangue, acaba passando coisas que não era para passar no sangue, que a gente chama de produtos de citocinas inflamatórias, e aumentando o risco de dar essas doenças que eu estou falando para vocês, né? O lúpus, doenças autoimunes, autismo, a psoríase, a artrite reumatoide, diabetes tipo 2, até catarata está relacionado, né, com essa alteração da microbiota intestinal, doenças do coração, que é o que mais está sendo estudado hoje, que tem a ver também com a alteração da microbiota intestinal, e Alzheimer, né, demência precoce, tem a ver também com essa alteração da microbiota. Então, o açúcar atua diretamente nessa flora intestinal, destruindo bactérias como se fossem do bem. Não que existe do bem e do mal, mas existe uma proporção que elas têm que estar coexistindo entre elas, e quando aumenta mais a proporção do que a gente chama de firmicutes com relação às bactérias bacteroidetes que a gente fala, e fica com esse desequilíbrio, acaba dando então doenças, até mais chance de ter fungos, né, como candidíase e várias doenças. Então é muito importante que a gente cuide com a quantidade de açúcar que a gente está comendo e dando para as nossas crianças, porque até Alzheimer, né, e doenças de saúde mental, transtornos de ansiedade, depressão, podem estar relacionados com excesso de açúcar, gordura e alimentação inadequada. Sabe o que eu acho irônico, doutora Daniela e Débora? É que as pessoas, muitas vezes, quando compram lá um carro novo ou um eletrodoméstico, um celular que seja, elas leem o manual, elas procuram saber como funciona bem esse equipamento, né? Vão verificar a voltagem, enfim. Dão alguma atenção para poder ter por mais tempo aquele utensílio, né? Mas poucas pessoas se preocupam em conhecer o manual, né? Conhecer detalhes sobre a máquina mais maravilhosa que existe, né? Que é o corpo humano. Se elas dedicassem um pouco da atenção que dedicam aos manuais, né, de carro, por exemplo, para se dedicassem essa atenção também para com o organismo, eu tenho certeza que seriam muito mais saudáveis, né? Sim, com certeza. Eu só quero falar uma coisa para os pais, que todas essas informações que ela está falando não estão aqui no livro, tá? Estão traduzidas. Não está escrito assim, dessa maneira técnica aí, né, mais difícil, mais adulta. A gente colocou tudo aqui de uma maneira bem simples para que uma criança possa entender, tá? É uma criança que está perguntando aqui e ela está explicando numa linguagem bem didática, bem simples para a criança entender. Aqui tem até uns desenhos, olha, deixa eu mostrar aqui. Aqui dentro, ó, que é uma célula do intestino. Mais simplificado, né? A gente não entrou nesses detalhes todos. E até eu quero falar para os profissionais de saúde, de repente, que pegam esse livro e falam, mas está faltando, né, informações, mas é para criança, não é para um profissional, né? Não é para um adulto. Então, a gente teve que simplificar, logicamente, que a gente não falou de todos esses detalhes. Mas vale uma iniciação para a criança, que eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer e ela vai ter esse interesse para sempre, de querer saber como que o organismo funciona. Então, é uma iniciação para despertar a curiosidade, para que ela sempre se pergunte, né? O que está acontecendo dentro do organismo? Como que funciona? Então, vai ser um adulto que vai também querer se aprofundar mais depois. É quase uma mescla aí de dicas de saúde com design inteligente, né? Mostrando a maravilha que é o corpo humano, com o objetivo de tornar o ato de se alimentar algo consciente, né? Para que a criança saiba o que está acontecendo, né, doutora? E no momento que nós estamos numa pandemia, que as pessoas estão preocupadas com a imunidade, a gente falava muito de estilo de vida saudável para evitar doenças crônicas, né, que vão se alastrar lá para frente. Mas hoje a gente percebe, né, com uma doença aguda, que um vírus novo apareceu, se a nossa imunidade não estiver bem, né, a gente fica muito mais propenso a ter sintomas mais graves, né, desse vírus.
Então, é importante que a gente cuide, porque a alimentação inadequada vai diminuir nossa imunidade, né? O estilo de vida não saudável, né? Principalmente a alimentação, acaba com o sistema de defesa, né? E a gente sabe que no intestino também o intestino tem muito a ver com o sistema de defesa. Então, se a alimentação está totalmente inadequada, a gente perde grande parte da nossa defesa natural do corpo, né? Para quando vem um vírus diferente, ele vai reagir, às vezes, de uma maneira muito mais forçada, né? Porque a gente vai estar já com soldadinhos mais fraquinhos. Então, é muito importante que a gente esteja atento, principalmente com as crianças, né? Não adianta ficar lavando a mão se o nosso próprio corpo não está bem cuidado, né? Ficar lavando a mão, ficar em casa, isso não é saudável, né? Use não máscara, é suficiente. Use máscara e se implantando de açúcar. Não funciona, né? Não vai funcionar. Então, a gente precisa, né, aprender a cozinhar, né, os pais aprenderem a cozinhar, ensinar as crianças também. Eu acho que até uma dica, né, Débora, que poderia ser dada aí para os pais, né, que estão com as crianças em casa. No final tem 2 receitinhas aqui de sorvete saudável, tá? Para trocar, né? E que é bem fácil, que a criança pode ajudar a fazer. Uma das coisas que funcionou aqui em casa, que funciona, quando eu levei os filhos para a cozinha para ajudar a cozinhar. Aí eles querem experimentar aquilo que eles estão fazendo. Isso é uma dica, sim, dá muito certo. Muito bom. Exatamente. Muito bom, doutora Daniela, Débora, muito obrigado por aceitarem o convite aqui para conceder essa entrevista aqui para o meu canal. Eu espero que vocês possam, você que está nos assistindo, né, possa ter contato com essa obra, com Se Minha Barriga Falasse, repito, da Casa Publicadora Brasileira, né, o site cpb.com.br, para que seja uma ferramenta, na verdade, a fim de que em casa, com seus filhos, ou se você conhece, né, crianças que possam ser beneficiadas com esse conteúdo, que assim seja. E obrigado a vocês duas por terem escrito, dedicado tempo, né, para produzir esse conteúdo, esse material, que seja realmente uma bênção na vida de muitas pessoas. Um grande abraço para você e muita saúde, para usar aqui o nome da revista da qual eu sou editor, né? Muita vida e muita saúde para você. Eu agradeço também, agradeço a Deus, primeiramente, que colocou esse projeto, né, no nosso coração. Agradeço a doutora Daniela por compartilhar esse conhecimento dela com a gente, por ela ter essa preocupação, né, não só de ser médica e curar o doente, mas de prevenir as doenças, de querer orientar, né, as pessoas a como ter mais saúde. Agradeço muito, agradeço por ela ter aceitado participar desse projeto comigo e agradeço o apoio aqui do meu esposo, né, por ter nos dado essa oportunidade de divulgar esse material. E eu espero que você conheça, que você goste e que você nos conte como tem sido lá na sua casa. Espero que os seus filhos gostem e que seja muito bom para a família de vocês também, assim como tem sido para a nossa. Tá bom? Ótimo. Dani, as suas últimas palavras? Eu queria agradecer também a oportunidade pela nossa amizade, né? Agradecer a Deus também por Ele ter nos criado de uma maneira tão linda e maravilhosa. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como realmente tem um design inteligente por trás de tudo isso. E a minha oração é que para que os pais tenham essa consciência, né, e as crianças também tenham essa consciência, para que elas possam cuidar do corpo, que é uma coisa sagrada que Deus nos deu, né, o templo do Espírito Santo. Então, que a gente esteja preparado com esse templo bem limpinho, para ter sabedoria, para ter discernimento nesse tempo que a gente está vivendo. É isso aí. Muito bom. Um abraço para você e boas leituras. Como eu disse, muita vida com muita saúde também.